Amasiko ni malembe yako hanya kamina sitilangele akutire laosi. Amasiko ni malembe yako hanya kamina sitilangele akutire laosi. Akuyende kihosi akuranza kawena. Akuyende kihosi akuranza kawena. Akuyende akuranza kawena. Imina nanza wawena osi. Akuyende kihosi akuranza kawena. Akuyende kihosi akuranza kawena. Akuyende kihosi akuranza kawena. Imina nanza wawena osi. Amasiko ni malembe yako hanya kamina sitilangele akutire laosi. Amasiko ni malembe yako hanya kamina sitilangele akutire laosi. Akuyende kihosi akuranza kawena. Akuyende kihosi akuranza kawena. Akuyende kihosi akuranza kawena. Imina nanza wawena osi. Akuyende kihosi akuranza kawena. Akuyende kihosi akuranza kawena. Akuyende kihosi akuranza kawena. Imina nanza wawena osi. Akuyende kihosi akuranza kawena. Akuyende kihosi akuranza kawena. Akuyende kihosi akuranza kawena. Imina nanza wawena
Bom dia, Moçambique, e a todos aqueles que nos acompanham a partir de outras partes do mundo. É com esse maravilhoso louvor que temos o privilégio de dizer seja bem-vindo a mais uma edição do programa Viver a Vida, um programa em que a cada domingo traz temas cativantes, temas relevantes para a construção tanto de uma sociedade próspera. Hoje é mais um dia, hoje é mais um domingo em que, mais uma vez, estamos aqui para trazer um tema de interesse público e que tem por enfoque tanto mudar aquilo que são alguns comportamentos negativos que têm se verificado na sociedade. Permitam-me, antes de mais, apresentar-vos tanto os nossos convidados de honra para o dia de hoje. Portanto, contamos com a presença do pastor Joaquim Langa, ele que vai nos acompanhar tanto no debate do tema que em breve poderei anunciar, e também temos o nosso comentador e músico do dia, Narciso Zava. Muito bom dia e sejam bem-vindos. Bom dia, Pai do Senhor. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade e pela vida, e saudar aos telespectadores e agradecer à FTV pela oportunidade de cá estarmos para podermos debater esse assunto muito importante. Muito bem, nós aqui agradecemos imenso pela vossa presença neste lugar. Acreditamos que será um dia muito abençoado, um dia em que nós poderemos aprender tanto bastante com a vossa presença neste local. E a saudação especial também vai para o nosso querido comentador, que é o músico de dia. Atenção, ele, para além de debater aqui conosco no dia de hoje, trouxe-nos esse maravilhoso louvor que acabamos aqui de escutar. Tanto Narciso, seja muito bem-vindo. Pois bem, muito obrigado. Saudar a todos os telespectadores e internautas que nos vê a partir da tela. Obrigado pela participação, pelo convite ao programa. Obrigado. Muito bem, mais uma vez digo, nós aqui agradecemos pela vossa estadia neste local, porque é convosco que esse programa tanto pode acontecer, que o nosso caro telespectador terá o privilégio de aprender bastante, tanto no dia de hoje. Como se sabe, esse programa tem por enfoque trazer temas cativantes, temas relevantes para tanto mudar alguns comportamentos que têm se verificado na nossa sociedade. E para o dia de hoje nós vamos falar acerca de um tema tanto de extrema importância, acerca mesmo da influência do comportamento dos pais para a construção do caráter dos filhos. Atenção, nós sabemos que os pais eles são os principais responsáveis pela socialização da criança. Então, qualquer comportamento apresentado pelo pai pode se influenciar negativa ou positivamente tanto naquilo que será o caráter da criança. Poderemos aqui discutir um pouco acerca do caráter. Vamos também falar acerca da influência, tanto do comportamento do pai, de que forma esse pai deve se apresentar diante do filho para que o seu caráter seja positivo diante da sociedade. Esse tema que poderemos tanto debater no dia de hoje, sem contar também, ou melhor, sem esquecer também que nesse programa contamos para além tanto do debate, tanto de temas relevantes que temos trazido. Contamos com poesia, música, atenção, temos tido muita música gospel, que é muito impactante, que é muito importante na vida do ser humano e muito mais. Então, caro telespectador, desde já está lançado o convite, não saia daí até o fim do programa, porque muito poderá aprender através da música, através da poesia e, sobretudo, através desse tema que nós preparamos para si, para o dia de hoje. Vamos, sem delongas, iniciar com a nossa conversa, antes mesmo de entrarmos naquilo que seria tanto comportamento do pai como tal, influência tanto do comportamento do pai como tal. É importante termos uma visão mais clareada acerca do caráter. Desde já, pastor, o que seria caráter?
Bom, caráter é um conjunto de características ou atributos que define um indivíduo. Então, as características que nós podemos ver numa pessoa, isso nós podemos chamar de caráter. Muito bem, Narciso. Tem alguma visão, tem alguma ideia do que seria caráter? Pois bem, bem disse o pastor, não é? Certamente caráter não foge do que o pastor disse, que é exatamente o comportamento ou conjunto de comportamentos constantes, não é? No indivíduo que acabam definindo a pessoa, a postura da pessoa diante da sociedade. Muito bem, muito obrigada. Nós podemos entender aqui aquilo que seria o caráter, tanto esse conjunto de qualidades que vão definir a conduta da pessoa, e a psicologia vai mais além quando compara o caráter à personalidade, ou melhor, acaba dizendo que o caráter é sinônimo de personalidade. Então vamos perceber, pastora, qual é a importância da construção do caráter? Bom, primeiro para dizer que para termos uma boa comunidade, nós precisamos de ter pessoas com bom caráter. Okay. E caráter é uma coisa que se constrói. Okay. Não, caráter não é uma coisa que alguém apanha do nada. Então é preciso que entendamos que caráter constrói-se. Okay. E o primeiro lugar onde se constrói o caráter é na família, okay, é na casa. Então, os pais são chamados a atenção porque os pais são arquitetos e construtores de caráter dos filhos. Okay. Então, se nós temos filhos com bem construídos seus caráteres, nós teremos uma nação boa e saudável. Muito bem. E de que forma os pais devem participar na construção tanto do caráter dos filhos? Bom, conforme eu estava a dizer, os pais são os principais arquitetos e construtores do caráter. É por essa razão a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo número 6, okay, a Bíblia Deus dá um mandamento ao povo de Israel e diz que essas palavras devem instruir os seus filhos, né, para poder dar continuidade com aquilo que é a visão de Deus, com aquilo que é a ideia de Deus. Então, os pais devem incutir na vida dos filhos aquilo que são boas coisas, a boa maneira de viver. E uma das coisas que os pais precisam entender é que os filhos eles não aprendem somente por ouvir. Os filhos aprendem por aquilo que eles veem. Okay. Sim, muitas das vezes nós podemos falar, podemos ensinar, mas os filhos estão a ver outra coisa. Okay. Então, aquilo que os filhos vão vendo dia a dia, isso forma caráter nele. É por essa razão que, por exemplo, se um pai sempre vive brigando com a mãe, o filho até pode não gostar daquele comportamento, mas porque está numa casa em que aquilo acontece frequentemente, mesmo não gostando, ao crescendo, ele vai se encontrar a fazer a mesma coisa que seu pai fazia. Então, os pais precisam entender que eles são construtores e arquitetos do caráter de seus filhos e devem fazer isso através da fala e através da sua ação. Os pais devem viver o que estão a falar. E daí os filhos vão levar e vão incutir sobre a vida deles e nós teremos uma boa sociedade. É por essa razão que Paulo sempre falava à igreja dos Coríntios e em outras epístolas que eles deverão ser imitadores dele, né? Então o caráter vem através daquilo que o indivíduo ouve, o indivíduo vê. Então é muito importante prestarmos atenção naquilo que os nossos filhos estão a ouvir, okay, e aquilo que os nossos filhos estão a ver. Geralmente nós damos muita atenção naquilo que nossos filhos estão a ouvir e ignoramos essa parte de ver. Os filhos aprendem por exemplo. Ok. Sim. Narci, quero acreditar que também nessa questão acerca da participação dos pais na formação do caráter dos filhos tem alguma coisa a dizer? Pois, tudo começa de casa, okay, não é? Tudo começa de casa. A casa ou o nosso lar é o berço
Por isso que nem mesmo quando as crianças vão às escolas, costuma-se dizer que o primeiro professor é o pai, é a mãe. Certo. A escola vem a complementar. Estamos aqui com o pastor, a igreja, por exemplo, também vem a complementar. Mas tudo parte de casa. Então, um filho, geralmente, quando vê o pai, vê um espelho, vê um modelo a seguir, vê uma fonte de inspiração. Ok. Todo filho espera ter, de facto, daí um bom pai, que possa se orgulhar, certo, não é? E que possa se identificar com o comportamento, o estilo de vida que o pai leva. Não é muito necessário que um pai diga ao filho faça isso ou comporte-se desta forma. Ok. O filho automaticamente vai querer se inspirar. Os primeiros passos de uma criança é se inspirar de como o pai comporta. Se for uma mulher, geralmente olha para como a mãe se comporta. Ok. Então, para dizer que o papel do pai é indispensável, o papel da mãe em casa é indispensável na influência do comportamento do filho. Ok. Então, temos exceções, sim, em que numa família em que se calhar o caráter do pai ou da mãe não é ideal, mas o filho vem a ter, mas estamos a falar de exceções. Ok. Geralmente a criança aprende vendo, costumamos falar assim, não é? A criança aprende vendo. Ok. Então, para dizer que é muito mesmo indispensável que os pais tenham um caráter exemplar para influenciar os seus filhos. Muito bem, nós podemos entender aqui que, de facto, os pais precisam, sim, participar na formação do caráter dos seus filhos. Há um ditado também que diz que o pai, direto ou indiretamente, ou mesmo de forma distraída, sempre vai transmitir alguma educação à criança. O que resta saber é se está a educar bem ou mal. Então, é aqui que nós vamos aprofundar mais acerca tanto desses pontos. Nós estamos diante de uma sociedade em que a cada dia se verifica a multiplicação da maldade. A sociedade vê-se tanto em altos níveis de criminalidade e outros atos tanto negativos para a própria sociedade. Será que os pais são os principais responsáveis por isso? Porque percebemos que os pais são os primeiros professores. Os pais é que são os principais responsáveis pela construção do caráter das crianças. Se nós vemos, portanto, casos negativos, é porque, de uma ou de outra forma, essa criança, alguma coisa faltou na construção, tanto desse caráter. Brevemente, poderemos acompanhar uma pequena nota de reportagem que poderá nos mostrar um caso que poderá ser analisado, avaliado, porque é que atos de género tanto têm acontecido. Mas antes mesmo de irmos a essa nota de reportagem, é pertinente percebermos que comportamentos, por exemplo, podem influenciar, nesse caso, negativamente, apesar de ser um pouco vasto. Tanto comportamento, neste caso dos pais, podem influenciar negativamente na construção do caráter dos filhos. Bom, voltando ao primeiro ponto, antes de responder a esse, Okay. é preciso entender que Deus colocou os pais para edificar seus filhos. Uma das coisas que fez com que Deus amasse mais a Abraão foi o coração de Abraão, que Abraão tinha de transmitir a mensagem de Deus para as pessoas que estavam ao seu redor. Okay. Tem um versículo aqui no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo número 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Veja que quando Deus fala isso, Abraão não tinha nenhum filho, mas Deus está a dizer: Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho escolhido a fim de que ele ordene os seus filhos. Então, para termos uma grande e poderosa nação, os pais precisam trabalhar. Okay. Sim, os pais precisam transmitir coisas positivas aos filhos, através dos bons exemplos e através daquilo que são coisas morais. Okay. Sim. Então, voltando para a questão que me colocava, desculpa, podia
repetir? Sobre alguns comportamentos, algumas atitudes que os pais precisam apresentar por forma a que o caráter dos filhos seja construído de forma positiva e não negativa. Ok. Primeiramente, eu estava a dizer que os pais são responsáveis em edificar. Não, o pai, basta ter filho, precisa entender que há certas coisas que ele precisa evitar. Né? Há certas coisas que precisa evitar. Por exemplo, se alguém casa e está somente a viver com a sua esposa, é normal conversar ou trocar algumas palavras, discutir com a sua esposa em qualquer lugar, onde estiver, seja na sala, seja no quarto, seja no quintal. Mas quando já tem alguém lá dentro, o pai precisa ocultar essas coisas. Porque essas coisas podem não se notar naquele momento ou naquela fase dessa criança. Mas aquilo vai ser gravado dentro daquela criança. Então a criança vai crescendo com aquilo. É por isso que eu disse, por mais que a criança chegue até o ponto de entender que não, o que mãe está a fazer não está certo, o que pai está a fazer não está certo, mas aquilo está lá dentro, está a ser gravado. E quando crescer, à medida que a criança vai crescer, vai apresentar as mesmas coisas que os seus pais faziam. Então, para os pais influenciar positivamente na vida de seus filhos, precisam falar boas coisas, precisam praticar boas ações diante de seus filhos. Isso levará com que as crianças cresçam de uma boa forma. Né? Não há nenhuma criança que pode crescer bem se não tem um bom exemplo em casa. Né? É muito difícil, é muito difícil. Por essa razão que mesmo Jesus teve que ter pais. Né? A Bíblia diz que Maria concebeu pelo Espírito Santo, mas José teve que estar lá para educar. É por essa razão, quando nós formos a ver a Bíblia, com os seus 12 anos, Jesus já tinha conhecimento da Bíblia, porque José fazia esse trabalho. Jesus, quando veio aqui, era 100% Deus, 100% homem. Não, sendo 100% homem, ele precisava aprender. Então, José e Maria faziam esse papel. Ensinavam, não somente falavam da palavra quando estivesse na igreja, mas ensinavam a Jesus. Por essa razão, quando foram ao templo, já nos seus 12 anos, a Bíblia diz que Jesus ficou no templo e começou a fazer questões aos sacerdotes que estavam lá. E a Bíblia diz que eles ficaram admirados pelo conhecimento que eles tiveram. Aquele conhecimento foi dado através de seus pais, através de José e através de Maria. Né? Eles educaram Jesus, ensinavam, e a maneira de viver deles era a mesma, aquela maneira que a palavra de Deus recomenda. Por essa razão Jesus cresceu, a Bíblia diz que ele cresceu na graça, cresceu muito bem, porque os seus pais desempenhavam um papel melhor para com eles. Muito bem, entendemos aqui, portanto, a importância mesmo da participação dos pais na educação dos filhos. Olha que nós temos aqui, segundo nos explica o pastor, o exemplo de Jesus, que aos seus 12 anos de idade já fazia questões sábias do templo. E agora vamos ver uma pequena nota de reportagem em que um menino de 12 anos de idade, infelizmente, já encontra-se em atos não positivos. E brevemente poderemos tanto ouvir alguns comentários dos nossos convidados à volta disso. Vamos à nota de reportagem. Não é de costume crianças se envolverem tanto no ato de crime. Vamos falar com ele, não vamos, obviamente, filmar por ser menor e também gozar tanto de presunção de inocência. Meu amigo, muito boa tarde, como está? Estou bem, não sei. O seu nome? Fidel. Fidel tem quantos anos? 12. 12 anos. Sim. O que faz da vida? Vai à escola? Está em que classe? Estou na 7ª. 7ª classe. Sim. O que faz aqui na esquadra? Meus amigos entraram e me convidaram. Meu amigo veio me dar uma bicicleta. Depois ele disse que é para fazer o quê? É para brincarmos com ele. Depois levaram outras bicicletas, foram guardar em casa de outro meu amigo. Depois vieram polícia lá na rua. Depois disseram anda cá, eu não fugi. Eu venho aqui na esquadra. Depois vem dizer o que aconteceu. E depois disseram para eu ir para casa com o meu pai. Fui para casa com o meu pai, disseram venham às 8.
Viemos às 8. A polícia diz que você é o chefe de roubo dessas bicicletas aqui que nós conseguimos ver. Isso é verdade ou não? Não é verdade, eu não sou chefe. Quem é chefe é quem sabe. Quem é chefe, eu não roubei nada. Sabe dizer quem foi que roubou? Diz que o seu amigo é que te convidou. Sabe dizer quem foi que roubou? É ele que entrou da janela em casa dele. Roubou quantas bicicletas? Não sei dizer, mas o pai dele disse ele para fazer o quê? É para tirar a bicicleta e nos brincar. Mas depois devolver. E já, depois ele tirou bicicletas, depois desapareceu uma que é de dono. Você dormiu aqui na esquadra? Não, Está aqui há quantos dias? eu dormi na minha casa. Como é que a polícia te encontrou e te levou até aqui? Eu ontem vim aqui, depois meu pai, aquele comandante disse para eu vir com meu pai, que horas? Às 8 horas. Seu pai está onde? Está ali. Podemos falar com ele? Não, Ele está aqui? sim. É um caso de veras complicado em que envolve um menor de 12 anos, está aqui na esquadra, acusado de roubo dessas, portanto, bicicletas aqui que nós podemos aqui ver. Ele diz que está aqui porque é acusado de ter roubado, mas na verdade não é ele, mas sim o amigo dele teria roubado, portanto, essas bicicletas aqui que nós conseguimos ver aqui. É uma situação muito complicada, não era tanto o esperado de uma criança. Infelizmente a nossa sociedade está como está. O esperado era que pessoas grandes, né, entrassem nesse mundo do crime, mas aqui encontramos até menores de idade envolvidos no mundo de crime. Uma situação de veras complicada. Pois bem, vamos tentar chegar à fala com o pai deste menor de 12 anos que é acusado de roubar bicicletas aqui a nível do bairro de Patrícia. Vamos aqui tentar perceber o que terá acontecido, porque o filho dele está aqui detido, um menor de 12 anos. Meu pai, muito boa tarde, fala em direto para a FTV. Conta-nos um pouco o que teria acontecido, porque o seu filho foi levado até aqui. Eu fui chamado aqui no posto. Então, quando cheguei aqui no posto, disseram que o miúdo roubou bicicleta. Enquanto o dono da casa que tem essas bicicletas aqui, ele é que andou a tirar bicicleta, distribuir miúdos da rua, que são 5. Quem é esse dono? Os chefes aqui sabem. Dispensaram ontem, nos dispensaram todos. Com aquela família e minha família também. Mas disseram a mim para eu vir aqui no posto só. Os outros já não vieram. E a pessoa que andou a tirar bicicletas, dar esses miúdos aqui, é o dono da casa. É o filho da mãe da casa dele. Sim. São quantas no seu todo que ele deu? São essas aqui. Eles contaram. Cada qual para arranjar dele, brincar com ele. Acabamos aqui de acompanhar essa nota de reportagem trazida pelo Isaac Sitoy. Desde já, obrigado, Isaac Sitoy, por essa contribuição através dessa nota de reportagem. Nós percebemos a história desse menino de 12 anos que, embora recuse a sua participação tanto nesse ato criminal, só o ambiente em que a criança se encontra já é negativo. Ainda que não tenha participado, nós estamos a ver uma criança que está a responder questões numa esquadra, só o ambiente em que a criança já se encontra não é positivo. O que é que se pode dizer, tanto dessa nota de reportagem que nós acabamos aqui de acompanhar e também acerca também dos pais na participação da construção do caráter dos filhos? Pois bem, é triste e lamentável ver este tipo de cenários. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos hoje, estamos sujeitos, não é,
a presenciar esse tipo de cenários triste, isto porque se formos a olhar, enquanto que em tempos atrás as crianças tinham, em algum momento, eram um pouco mais reservadas, porque o mundo exterior ainda não influenciava com tanta agressividade e muito mais cedo no seio de famílias. Então as crianças, em algum momento, tinham mais oportunidade de ouvir um pouco mais dos pais e serem um pouco mais direcionados enquanto cresciam. E enquanto cresciam, iam conhecendo mais o mundo exterior e, em algum momento, já se davam com o mundo exterior um pouco já preparados, não é? Na maior parte dos casos, não é? Certo. Então, acontece que hoje o desafio é mais grande, mudou a situação. Começou um bocado com a televisão, foi ganhando espaço a televisão, fomos notando que as crianças, antes que os pais lhes introduzissem, por exemplo, certas matérias, certas condutas que deviam implementar nas suas vidas, a televisão já vinha e antecipava. E a televisão, inclusive, trazia coisas do exterior, que, na maior parte das vezes, não coadunava com aquilo que é o nosso modus vivendi. Então, o desafio hoje é maior. A atenção que os pais devem aplicar hoje é muito mais maior, porque depois da televisão entrou o telefone, entrou a internet. Certo. Então, enquanto o pai ainda prepara-se ou acha que não é tempo de abordar certa forma ou certos assuntos com a criança, para ver se a criança adota uma postura, não é, ideal para se apresentar à sociedade diante desta e daquela situação, a criança já tem contato com várias experiências do exterior, já vem várias coisas de fora, e quando não há muita atenção pela parte dos pais, surpreende-se enquanto a criança já tem atitudes que para corrigir, em algum momento, fica um pouco mais complicado. Então, para dizer que é um desafio que os pais têm, de facto, porque a criança nasce vulnerável, não é? Ela precisa, de facto, de ser direcionada. Então, quando nós, os pais, não nos apercebemos que hoje o mundo está mais agressivo e alcança antes de nós, os pais, não é? O mundo alcança os nossos filhos antes de nós, os pais, e não conseguimos antecipar aos nossos filhos quanto à informação, ao caráter que deve adotar em diversas situações, como é que deve se portar nisto e naquilo. Certo. A criança encontra o desafio antes da preparação e acaba agindo despreparado. Então, o meu ponto é que os pais devem se atualizar um pouco mais. Atualizar-se por quê? Porque alguns, em algum momento, nem manejar um telemóvel não conseguem, não sabem da internet, mas a criança já sabe. Certo. Então fica difícil o pai dizer o que o filho pode ou não pode fazer, quando o filho é que tem mais domínio da internet, que mais nos agride hoje. Então pode até dizer ao pai que não, eu nem faço isso, pai. Mas se o pai não tem mecanismo de saber controlar e saber ver a que estágio o filho anda para saber direcionar, podemos ter situações dessas ou piores em outras áreas, não é? Aqui tivemos um caso de possível roubo, mas a criança podia estar a praticar outras coisas mais aliadas ao mundo, por exemplo, da tecnologia, outras coisas que os pais precisam prestar muita atenção, de facto, nos dias de hoje. Também porque essa é uma matéria escolhida. Existem várias outras que poderíamos trazer aqui. Existem alguns cidadãos que envolvem-se na criminalidade e quando questionados, dizem mesmo, meu pai mandou roubar, meu pai mandou fazer isto, meu pai mandou fazer aquilo. Então são situações em que aqui em específico, não trata-se tanto de um caso em que um pai tenha mandado, mas é um alerta, em algum momento, tanto da participação do pai na construção do caráter, porque já estamos a encontrar uma criança que está a caminhar a passos largos para um mau caráter. Pastor? Bom, é lamentável ver essa situação. Eu tenho dois comentários acerca disto. A primeira coisa que eu tenho a dizer, muitas das vezes a culpa disto aqui são os pais. Em alguns casos, os pais fazem só o máximo
mas os filhos acabam se desviando. Muito bem. Na Bíblia tem os pais, Manoé e sua esposa, Ok. pais de Sansão. A Bíblia diz que antes de Sansão nascer, Deus falou com a mãe Ok. e disse o que a mãe deveria fazer. Na verdade, o que a mãe deveria fazer era aquilo que Sansão deveria viver, era o estilo de vida de Sansão. A mãe foi dita para não beber, não comer coisas impuras. E é a mesma coisa que Sansão deveria fazer. Então Deus, ele viu a única maneira de eu colocar isto na vida de Sansão é ordenar os pais. Quando os pais fizerem isso aí, o filho também fará. Mas nós podemos ver a vida de Sansão como é que terminou. Os pais tentaram, mas Sansão acabou desviando-se. É uma outra questão que poderemos desenvolver dentro em breve. Sim, então o outro ponto é a ausência dos pais. Nós estamos a viver num momento muito busy, em que momento de cor, quando amanhece, a tendência dos pais é correr, buscar o mantimento para os seus filhos, lutam dia e noite para poder trazer um mantimento e trazer coisas que vão alegrar seus filhos. Mas o que tem se observado é que os pais têm reservado pouco tempo para estar com seus filhos. Por exemplo, esse caso dessa reportagem, essas bicicletas são muitas. Ok. Onde é que eles guardavam essas bicicletas? Certo. Eram guardadas numa casa, que estava lá o pai, estava lá a mãe, e se calhar não viam. Ok. Então, a ausência dos pais acaba dando nisto. O irmão Narciso estava a dizer aqui que quando os pais se ausentam, né, o mundo exterior vai ensinar, Ok. a internet vai ensinar, os filmes vão ensinar, porque os pais não estão lá. A idade ideal para incutir a boa maneira de viver aos nossos filhos é a partir dos 2 anos. Né? Muitas pessoas atrasam, assim como disse o irmão Narciso aqui, atrasam, deixando a criança 2 anos, 3 anos, 4 anos e espera já na fase da adolescência. A fase da adolescência já é muito difícil lidar com essa situação. É por essa razão que nós aprendemos com Jesus, com 2 anos, já estava num nível tão elevado. Esse jovem com 2 anos já está naquele nível. Então, se nós esperarmos até o filho pelo menos entender alguma coisa, estaremos atrasados. Então, os pais devem se dar muito tempo. Há muitos pais que têm muitas condições e eles acham melhor que para alegrar seus filhos é comprar telefone, dar. Seu filho quer computador, compra de computador. Quer dizer, dão tudo aos filhos, menos a presença deles. E isso é muito perigoso. De facto, é um ponto muito preocupante porque o principal desafio é esse. Estamos num mundo em condições em que todos nós podemos ver e o pai. Qual é o seu papel? Apesar de percebermos aqui que nem sempre o pai é o culpado, mas o pai também precisa, segundo percebemos, dedicar todo o tempo possível para a educação do seu filho. Este é o momento em que vamos acompanhar uma curta pausa, mas antes vamos ter mais um louvor com o nosso convidado de honra, que atenção, para além de ser o nosso comentador, é também o nosso músico do dia. Então vamos ter mais um tema musical com o Nárcio. Este é o momento. Uthembekile
Automilamina oa, nirianyisi kubaba. Automilamina oa, nirianyisi kubaba oa. Automilamina oa, nirianyisi kubaba. Kambeya sikuleti ningativa ndisu washkwemu. Mina nitsamsekile, mina nichusekile. Asikuleti ningativa ndisu washkwemu. Mina nitsamsekile, mina nichusekile. Ufomala indala yawe, naluyagea humala indala yaye. Kambi mina ninjangu wa mino, itatire washkwemu. Ufomala indala yawe, naluyagea humala indala yaye. Kambi mina ninjangu wa mino, itatire washkwemu. Tembekile, tembekile. Mina nitsamsekile, mina nichusekile. Asikuleti ningativa ndisu washkwemu. Mina nitsamsekile, mina nichusekile. Famala indala yawe, naluyagea umala indala yaye. Kambi mina ninjangu wa mino, itatire washkwemu. Ufamala indala yawe, naluyagea umala indala yaye. Kambi mina ninjangu wa mino, itatire washkwemu. Tembekile, tembekile. família, eu sou o Manas Laser e desta forma passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deu
aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Lei usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Fiquem sempre ligados ao Bom do Entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático, mas business continua a acontecer, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Oi, mamãe. Sei muito bem que a estrada hoje não foi boa, nem um pouco familiar. Mas só quero dizer que venda mais um pouco a sua cacana. Pois venda, mãe. Venda o seu alface de 10 e couve de 15 meticais. Venda um pouco a sua cacana. Entre em qualquer cabana, venda mais um pouco a sua cacana. Vandalize todos os bairros e até ruas de cemitério, passe se possível. Acorde os mortos e venda para eles. Venda, mãe. Venda mais um pouco para que não morremos de fome. E pois o estômago está cheio de nada que comemos. E a sede que bebemos. Mas, mãe, não desanime. Venda, mãe. A salada da 10, nem uma coffee a 15 além. Mãe, venda mais um pouco. Entre qualquer cabana, venda mais um pouco a sua cacana. A salada da 10, nem uma coffee a 15 além. Mamãe, acredito muito bem que as ruas não estão familiares. E que as pedras serão atiradas, até mesmo os insultos serão jogados. E os olhos atafolhados de lágrimas. Venda, mãe. E talvez alguém compre. Entre qualquer cabana, não deixe ser levada pela miséria. Mas, mãe, sei muito bem que o cansaço tem te acompanhado nessas ruelas. E que em todas as avenidas tem caminhado, mas nada deu certo. Mamãe, e a parva da Teresa aqui em casa que não sabe se alimentar? Ela comporta-se como uma cadeira que só passa no campo de todos os cães e joga todas as posições até que a vida mostra o caminho do central. Aqui nem há nada ajuda aqui em casa. Mas, mãe, se for um castigo da vida, deixa sermos castigados juntos.
carrega os seus sacos e as suas trouxas e vandalize todos os bairros. Venda mais um pouco a sua cacana. A salada a 10, numa cofre a 15, além. Mamã. Mãe. Se tu por acaso partires e aí da vida desistires, quem dará-nos de comer? E posso mais estar cansada e que a vida já não quer dar-nos mais nada. Eu nem sei quanto custa uma trouxa de salada. Mamãe, penso que compre mais um canteiro só para teres a paciência. E nessa noite coloca mais um pouco de pão. Mamãe, pode não ser arroz nesse cima e só queremos comer um pouco de sal alface. Nossos corações mais já estão apedrejados e nossas mentes estão bem insultadas com a vida. Venha, mãe. Mamãe. Desculpa de todas as vezes que a mamãe mandou carregar as trouxas para vender. Eu nem sequer olhei e nem respondi. É que a vida ainda estava boa para mim. Eu carregava todas as coisas menos nada. E as palavras que eu joguei por cima de ti e o dicionário que eu depositei, mamãe. Aliás, na faculdade dos insultos que eu me formei. E na ignorância da vida que eu me joguei. Venha, mãe. Desculpe a minha Teresa. Essa vaca aqui em casa já não se comporta que nem nada. Ela joga todas as posições, até passa no campo dos cães, e como se da vida não tivesse nada. Enfim, mãe, rogo-lhe a desculpa. Ontem mesmo conversamos, eu pedia que vendesses o alface até que vandalizavas nas ruas do cemitério. Eu não pedia que mamãe entrasse no cemitério e se jogava. Mãe, por que se jogou tão cedo assim? E partiste até o meu coração, rasgaste a mente da minha consciência. E de todas as ciências, mãe, não tivemos mais a vida. Quero pedir desculpa. Venha, mãe. A salada a 10 na Macofi a 15, além. Rival do poeta. O inimigo da solidão. O amigo do amor. Venha, minha mãe. Obrigada. Segunda parte do nosso programa Viver a Vida, num dia em que estamos a falar acerca da influência do comportamento dos pais na construção da personalidade ou do caráter tanto dos filhos. E é com esse belo poema que nós, portanto, iniciamos essa segunda parte. Rivaldo, mamãe. Rivaldo, seja muito bem-vindo. Permitam-me dizer, uau, muito impactante. Seja bem-vindo ao nosso programa e agradecemos imenso tanto pelo lindo poema que acaba aqui, tanto de declamar para nós. Muito obrigado. E obrigado também pelo elogio do poema. Foi mesmo de coração que escrevi para todas as mães. Ok. Então, fale-nos do Rivaldo e do poema. E poderá posteriormente falar do Rivaldo e deste poema em particular. Bem, o poema significa muito na minha vida. Acho que foi o melhor poema que eu escrevi. Um poema que consigo improvisar mais alguma coisa dentro dele. Okay. Por que foi o melhor poema para mim? Lembro que ano passado, quando iniciou, em 2020, neste caso, quando iniciou o Covid-19, minha mãe perdeu o emprego. Ok. Vivo numa casa alugada, okay, com um pai que me abandonou, okay, meus 2 irmãos. Uau, eu não trabalho. A minha mãe carregou as trouxas e começou a vender. Eu volto a casa a chorar. Filho, para quem conhece São Damasco, até Sul Small, diz que, filho, eu dei até Sul Small e ninguém me mandou parar. Pelo menos me perguntaram para descansar a cabeça. Okay. Não encontrei ninguém. Então veio o lindo poema, eu disse, venda, mãe. Então, eu achei interessante o tema. Uau, venda, mãe, não desista, venda. Então, achei interessante, entrei no quarto e comecei a escrever. Venda, mãe, foi chuva de bênçãos no poema. Uau, foi bom. De facto foi bom, é um poema motivador, motiva todas as mães, motiva toda a mulher, motiva toda a pessoa, na verdade, a não parar, mas sim a dar continuidade. Há quanto tempo, portanto, declama?
Desde 2018, conheci o mundo da poesia, mas comecei a declamar bem mesmo em 2019. Muito bem, 2019, um ano marcante para o Rivaldo. Rivaldo, o que é que podemos esperar de si daqui a algum tempo, nesse mundo mesmo de poema? Bem, grandes coisas. Quando eu comecei a declamar, eu levava a poesia como uma brincadeira. Ok. Levava a poesia como algo qualquer. Mas de 2020 para cá, de Rivaldo pode-se esperar grandes coisas. Ok. Estou a falar de arte, estou a falar de poesia como uma evangelização, estou a falar de poesia como... Eu fazia romance antigamente, mas vi que romance vai me perder, não sou tão romântico assim. Então disse, não, a intervenção social é bom para mim. Então posso esperar grandes coisas, espero mesmo que a sociedade me receba. Muito bem, alguma palavra especial a deixar para todos os que estão neste momento a te acompanhar? Bem, dar grandes abraços e pedir mesmo que continuem a me apoiar, especialmente para a minha família, que tem sido os meus fãs. Através da minha família, não falo da minha mãe, meus irmãos só, falo de todos que têm me acompanhado e que têm pedido para eu não parar, aquelas pessoas que têm pedido para eu escrever um poema, meus amigos e todos, e que não desistam de tudo que for a fazer. A sociedade ela dirá que estás no caminho errado, estamos em Moçambique. De fato, estamos em Moçambique. Então vamos mostrar que estamos em Moçambique fazendo coisas diferentes, trazendo arte como a vida. Então essa é a palavra que eu deixo para todos. Muito bem, muito obrigada. Agradecemos imenso pela sua participação aqui no nosso programa. Esperamos contar com mais participações suas, tanto ainda aqui no programa Viver a Vida. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muita força, sobretudo, e atenção que ganhaste mais uma fã. Comecei a escrever, prometeu muito trabalho. É muito trabalho que nós esperamos. Muito obrigada, Rivaldo. Até a próxima oportunidade. Neste momento vamos voltar àquela que é a nossa conversa do dia sobre o tema influência do comportamento dos pais na construção do caráter dos filhos. Estamos num dia em que conversamos com o pastor Joaquim Langa e também Nárcio Zava, ele que é músico do dia e também nosso comentador. No primeiro bloco do nosso programa teríamos falado aqui daquilo ou daquela que deve ser a postura dos pais perante os filhos no que diz respeito à transmissão tanto de valores que podem ser benéficos para a construção tanto da personalidade ou do caráter dos filhos. E algo se falou durante a conversa que, pronto, os pais, eles, a presença é subversiva ou importante a presença dos pais, tanto naquilo que seria o acompanhamento dos filhos, a educação dos filhos, a construção do caráter dos filhos. Mas existe uma outra coisa, nós acompanhamos uma situação em que na nossa sociedade pode-se dar o caso de pais serem bem exemplares, como já diziam os nossos comentadores do dia, mas encontramos crianças que infelizmente deixam a desejar em termos de comportamento. O que é que se pode dizer à volta disso, pastor? Porque temos um pai que se dedica, deu um exemplo de sessão. Os pais dedicaram, deram uma boa educação ao filho, deram um acompanhamento que puderam ao filho, mas encontramos o filho que desviou-se. O que é que se pode dizer? A que se deve essas situações? Bom, isso acontece, são poucos casos, né? Que os pais lutam, fazem tudo, mas os filhos desviam-se. O caráter é formado pelas coisas que os filhos têm visto. Então, o relacionamento que os nossos filhos têm, esse relacionamento é que pode ser capaz de formar o caráter. Então, o pai em casa e a mãe pode até fazer boas coisas, mas com quem brinca teu filho? Sim. Os pais, por mim, deveriam procurar saber e conhecer os amigos de seus filhos. Porque aqui em casa pode fazer um bom papel,
mas lá fora pode ser outra coisa. Brinca com pessoas que bebem, brinca com pessoas que fumam. Então, isso acaba introduzindo esse espírito ou esse caráter dentro dos nossos filhos. Os pais perguntam-se onde é que nós falhamos. Nós temos dado um exemplo aqui em casa, temos ensinado, mas nosso filho está assim. Então, é o ambiente em que nossos filhos estão. Então, nós precisamos procurar saber com quem está a brincar, onde que nosso filho frequenta. Então, isso vai nos ajudar. O pai deve estar no controle do seu filho. O que tem estragado a sociedade é que os pais são passivos. Sim, não se envolvem nos filhos. Dão tudo o que o filho quer, mas não se envolve. O pai deve se envolver e deve castigar às vezes, se for possível. A Bíblia diz que quem não castiga seu filho não ama. E quem ama não hesita de castigar. Não, há muitos pais que fazem tudo de bom, mas são passivos. O filho era ou não era, vai, fica muito tempo fora, o pai não tem nada a ver. Então, isso é que tem feito com que os filhos, por mais que os pais apresentam um bom exemplo dentro de casa, mas lá fora o mundo está a dar outro exemplo. Sim. Então, para mim, eu aconselho que os pais procurem saber com quem andam os seus filhos. Muito bem, Nárcio, a palavra passa para si. Também pode comentar a volta de casos em que uma criança cresce até uma certa idade muito já desenvolvida e o pai já vai começar a se deparar, a se assustar com alguns comportamentos. O que é que se pode tanto dizer à volta de tudo isso? Pois bem, começando se calhar com esse aspecto, em algum momento boa parte dos pais caem num certo engano e relaxam. O que acontece? A criança, ela quando cresce, tem várias fases, não é? Olhando para aquilo que é o comportamento da criança. Então, em algum momento, algumas crianças crescem com um comportamento aprovado. E quando é assim, geralmente os pais relaxam alguns ensinos que acabam deixando de fora. Não incutem no filho. Convencidos de que a criança já é bem comportada. Então, mas acontece que ela, em algum momento, é assim espontaneamente, mas quando recebe já uma mensagem externa que lhe mostra um outro lado, a criança, por não ter recebido uma informação de que devia, se calhar, até continuar assim e ter cuidado com este outro lado, a criança, quando tem contato já com aquela outra realidade, acha que é oportuno, se calhar, até experimentar. Quer dizer, ninguém nunca lhe chamou a atenção que, se um dia deparasse com esse tipo de informação ou de modo de ser, devia evitar. Porque os pais já ficaram convencidos que a criança nasceu já bem comportada. Então, para dizer que é uma chamada de atenção que, se calhar, nós, os pais, precisamos tomar. Não importa se a criança aparentemente comporta-se bem ou mal, é preciso que os pais garantam que a criança esteja informada sobre como deve se portar e como não deve se portar. Muito bem, atenção, fica aqui o alerta: pais, não se deve relaxar nunca. Ainda que a criança apresente comportamento que se aprove, há uma necessidade de estar sempre atrás, de estar sempre presente, acompanhando tudo quanto a criança faz. Muitas das vezes eu quero acreditar que pais deixam-se levar pela calmaria que a criança vai apresentando, porque, uau, ela é tão calma, ele é tão calmo, não vai aprontar, não vai fazer nada, passa a expressão, não vai fazer nada que comprometa a família, comprometa a sociedade no geral e a ele mesmo, tanto como pessoa. Então, eis aí alerta que fica: pais, sejam mais vigilantes na educação dos filhos. O tempo nos foge, estamos mesmo a passos largos para o término, ou quase no fim, portanto, desse momento de conversa. Já a seguir teremos aquele momento tão esperado que é, tanto o momento da rubrica FTV Top Gospel, onde temos o melhor da música gospel. Neste momento vamos às últimas considerações, começando mesmo pelo pastor, e quando chegar a vez, tanto do Nárcio, poderemos ouvir
tanto alguma coisa no que diz respeito também à música, porque esteve aqui falando, mas também nos apresentando o melhor da música que pode animar e mudar muita coisa no nosso dia. Pastor, últimas considerações. Bom, em jeito de dar últimas considerações, eu gostaria de aconselhar os pais a estarem mais presentes diante de seus filhos. Os seus filhos precisam mais de ti do que aquilo que você compra para eles. Okay. Então, quanto mais tempo nós nos dispensamos para nossos filhos vão nos tornar como nós. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, o que significa que qualquer companhia que nosso filho possa ter pode lhe influenciar. Então, os pais devem dar tempo para estar com seus filhos, passear com seus filhos, procurar saber o que é que o filho gosta e lhe incentivar nas coisas que ele gosta, né? Porque muitas das vezes os pais não sabem o que é que o filho gosta. O filho é aplaudido lá fora, é incentivado lá fora. Não, o filho acaba se sentindo vontade fora de casa do que dentro de casa. Não, os pais devem estar dentro, conhecendo seus filhos, sabendo seus gostos. Aquilo que o pai vê que é errado, o pai repreender, e aquilo que vê que está certo, encorajar seu filho para poder ir mais avante. Muito bem, aqui ficou o ensinamento do nosso pastor. É importante que os pais não se deixem levar, é importante mesmo que os pais participem de todas as formas para que haja tanto comportamentos positivos por parte dos filhos. Vamos neste momento ouvir as últimas considerações por parte do Nárcio, nosso músico e comentador do dia. Comece falando do tema, depois um pouco de si e da música. Pois bem, obrigado uma vez mais. É um tema, por acaso, interessante, necessário e bem atual, porque, de facto, o mundo exterior está a invadir os lares, está a invadir as famílias, e os pais precisam estar preparados para dar resposta a isso, sob pena de termos, de facto, filhos que andam de escândalo em escândalo. Okay. E entrando para a parte da música, quero também agradecer pelo convite. Nárcio Zava, músico gospel, alguns já conhecem. Por acaso, os que não conhecem podem seguir as páginas, redes sociais. É Nárcio Espaço Zava, não é? _ oficial com 2 Fs. Isso no Facebook, no Instagram e no YouTube. Podem encontrar lá os vários trabalhos que já tenho apresentado, e inclusive estes. E dizer que na sexta-feira, por acaso, estreamos o vídeo do Tsembekil, que é a música que cantei, a última que cantei. Okay. E há poucos tempos também lancei a música Baete, que possivelmente vai ser a música a seguir. E o resto nas páginas tem lá a informação. Muito bem, nas páginas tem lá a informação, e desde já está a passar já, portanto, o vídeo da música que estreou há pouco tempo. Caro telespectador, portanto, pode acompanhar, seguir e acompanhar o melhor mesmo da música. Estou falando o quê? Não estou entendendo. Então, é mesmo, portanto, importante acompanhar o melhor da música gospel. Estamos quase no fim do nosso programa. Vamos neste momento, portanto, observar fim, tanto no que diz respeito a esse momento de conversa, porque ainda teremos mais na rubrica FTV Top Gospel. Desde já convidar o caro telespectador a depositar o seu voto na nossa página F Performance Live no Facebook, através de uma mensagem que poderá mandar com um código do seu músico favorito. De recordar que são 10 participantes. Visite as nossas páginas, sempre no fim do programa, passam lá os vídeos, acompanhe toda a programação e deposite, portanto, o seu voto. E chegamos assim ao fim desse momento de conversa. Agradecer aos nossos comentadores, e nesse momento vamos a uma curta pausa com mais uma música do nosso músico e comentador do dia.
akutwarisa weho si eso bayete ngonyama iwe na lwanga ichunsa bayete mesia akutwarisa weho si eso bayete ngonyama iwe na lwanga ichunsa bayete mesia bayete baba watilo na misaba atwarisa bitu rawena bayete mesia iwe na osi watilo na misaba atwarisa bitu rawena bayete mesia oh bayete baba oh bayete ngosu Jesu baba oh yo bayete baba oh you yeah bayete baba oh yo oh bayete baba oh bayete baba oh yeah ma oh yo ma glory to Jesus hallelujah. Hallelujah. Oh, bayete. Oh,
És que o lar está além, 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 está além. És que o lar está além. És que o lar está além, está além, está além, está além. És que o lar está além. É uma doce, doce lembrança que havemos de passar. É uma doce, doce lembrança. Jesus é Alpha e Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Seu trono lá no céu, Cristo veio ao mundo pra salvar o homem condenado a morrer. Veio lhe dar a nova chance de sorrir. Veio salvar-lhe do pecado